que o Senhor trouxe ao meu coração. E essa palavra nasceu de uma oração que eu fiz ao Senhor. Esses dias eu cheguei diante do Senhor e falei: Senhor, eu quero viver as tuas promessas. Não me deixa estragar o plano. Porque Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida. Amém? Você crê nisso? E quem pode estragar os planos de Deus? Somente eu e você. Satanás não vai estragar o plano de Deus. Infelizmente, eu e você podemos estragar os planos de Deus para a nossa vida. Amém? E eu quero falar sobre promessas. Quantos aqui têm promessas de Deus? Amém? Se você acha que você não tem promessa, leia a Bíblia. Você tem 8.000 promessas à sua disposição ali. É só você se apossar daquilo que você sabe que é para a sua vida. E eu quero falar um pouquinho sobre promessas, queridos. Promessas que o Senhor tem nos dado, promessas que o Senhor tem nos falado, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E deixa eu dizer uma coisa para você. A promessa de Deus, ela já vem estabelecida desde o nosso nascimento. Aliás, muito antes do nosso nascimento. Esses dias eu estava assistindo uma live de 2 pastores e eles estavam falando que a Bíblia, ela se resume numa só palavra, promessa. Ela é promessa do começo ao fim. Desde quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, e o homem peca, e o homem já vai sendo levado, né, pelo pecado, ali mesmo na sentença contra a serpente, quando ele fala que a descendência da serpente ia ser inimiga da descendência da mulher, ele já estava profetizando Jesus. Deus já estava falando de Jesus, Deus já estava dando ele estava dando a sentença, mas ele também já estava dando aquilo que ia resgatar o homem, que era Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela é feita de promessas. E Deus escreveu as melhores coisas para as nossas vidas. Esse não é o texto base, daqui a pouco eu vou ler o texto base, mas em Salmos 139:16, ele diz assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes mesmo de qualquer deles existir. Então nós não viemos num acaso. O Senhor, ele pensou perfeitamente em mim e você, quando ele nos formou lá no ventre materno. E lá o Senhor soprou o fôlego de vida, e lá o Senhor já escreveu os nossos dias. Todos eles, sem que um deles ainda existisse. Os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Salmos fala sobre isso. Só que Deus, ele sempre deu algo à nossa vida, que ele deu lá no começo para o homem e para a mulher, chamado livre-arbítrio. Eu só vou viver aquilo que Deus escreveu para mim se eu quiser. Porque se eu não quiser, se eu não me alinhar com Deus, eu vou viver pelas minhas decisões, pelas minhas próprias vontades, e isso vai me levar para fora daquilo que Deus tem para minha vida, para fora daquilo que o Senhor prometeu para mim, para fora daquilo que o Senhor escreveu lá quando eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe. Então eu preciso me alinhar com o Senhor. E a primeira coisa que o Senhor chama o homem é para relacionamento. Você foi chamado para relacionamento. Não tem como se apossar de promessas de Deus se não houver relacionamento com o Pai, se não houver uma intimidade com o Senhor. Deus sempre quis relacionamento. Quando nós vemos lá em Gênesis, quando o homem peca, qual foi a primeira coisa que ele fez? Se esconder. Mas Deus, ele é soberano e ele sabia de todas as coisas. E mesmo no exato dia que o homem pecou, ele, como ele fazia todas as tardes, na viração do dia, ele vinha conversar com o homem. E naquele dia não foi diferente. Deus não deixou o homem só, Deus não cortou relações com o homem ali. Ele veio ainda naquele dia, sabendo de tudo que aconteceu, ele veio e chamou Adão. Para quê? Para um relacionamento com ele. Mas o homem, o que ele fez? Ele se escondeu, porque de repente ele percebeu: bom, agora lascou, eu não sou mais digno de estar na presença de Deus, eu pequei. Eles olharam um para o outro: nós estamos nus, nós fizemos aquilo que desagrada a Deus. Veio sobre eles o discernimento entre o bem e o mal. Mas Deus continuou como se nada tivesse acontecido. E quando ele chamou Adão, Adão falou: estou aqui. Por que você está escondido, Adão? Porque eu tive medo, tenho medo. Então, é isso que o pecado nos faz. Ele corta o nosso relacionamento com Deus. E não é um relacionamento de Deus conosco, mas é um relacionamento de nós com Deus.
Quando eu e você pecamos, a primeira coisa que o diabo coloca na nossa mente é o seguinte: você não é digno mais de estar na presença de Deus. Você não é digno de estar mais na casa de Deus. Você vai lá o quê? Para quê? Erguer a sua mãozinha, parecendo para todo mundo que você é santo, mas você está em pecado? É isso que o diabo faz. A gente peca porque o pecado está intrínseco na nossa carne. Tiago fala que o desejo, os nossos próprios desejos é o que nos leva a pecar. E Satanás, ele aproveita, deixa e vem com tudo e acaba massacrando a nossa mente, dizendo: você não é mais aceito. Deus se esconde de Deus ao invés de você buscar. E é isso que as pessoas fazem. Elas se escondem de Deus ao invés de se prostrar e dizer: Deus, eu pequei, me perdoa. E geralmente a gente vê muito mais pessoas fugindo do que voltando e pedindo perdão. Mas o Senhor, Ele quer dizer para cada um de nós essa manhã que nós precisamos entender que para eu alcançar aquilo que Ele tem para a minha vida, e são coisas boas. Eu tenho certeza que quando o Senhor escreveu algo sobre mim, o livro da minha vida, o livro da sua vida, foi algo maravilhoso. Só que Ele sempre deixou todo mundo resolver aquilo que queria. E como que eu vou me apossar daquilo que Deus já tem para mim? Vivendo alinhada com Ele, no relacionamento com Ele. Eu vou cair algumas vezes? Sim, vou. Eu vou pecar? Vou. Feio, às vezes feio, pecar feio. Mas Ele está sempre dizendo: você pode voltar e se alinhar novamente. Você pode ter comigo novamente um relacionamento a partir do momento que você se arrepende do seu pecado e você começa a viver uma vida totalmente direcionada por mim novamente. Então tem sempre, queridos, enquanto houver vida, há esperança. O Senhor conhece as nossas fraquezas e Ele sabe. Nós nunca vamos surpreender Deus quando nós pecarmos. Deus não vai olhar para nós e dizer assim: não acredito que você teve coragem de fazer isso. Deus já sabia. Ele sempre sabe. E Ele sempre está com os braços abertos, como um Deus de misericórdia, como um Pai de amor, que ama os seus filhos, está sempre chamando para perto. Então, enquanto houver vida, ainda há esperança para nós estarmos vivendo as promessas de Deus. Amém? Eu quero ler um texto com vocês de alguém que começou muito bem, que tinha uma promessa, mas teve um pequeno probleminha que ele acabou morrendo no meio do caminho. Está lá em Números, capítulo 20. A gente vai ler do versículo 1 ao 13. Números 20, versículo 1. Vamos lá. Diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem águas para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhe desapareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão e o seu irmão, e diante do povo falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escute, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia a água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: por que não creram em mim, para que
porque vocês não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhes dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém? Esse texto fala do quase no final da vida de Moisés, quando ele está levando o povo para entrar na terra prometida. Moisés havia tido ali todo o tempo do mundo para andar com Deus. Ele já estava caminhando no deserto há 40 anos. Uma viagem que seria no máximo de 40 dias. Eles levaram 40 anos para chegar na terra prometida. E Deus falou para ele, chegou num determinado tempo, o Senhor falou, eles chegaram num lugar do deserto e falou para o povo, o povo começou a olhar para Moisés e falou: Moisés, não tem água aqui, nós vamos morrer. Você nos trouxe para cá para morrer, tirou a gente lá do Egito tinha comida, lá no Egito tinha água, a gente tinha vida no Egito. E agora a gente vai morrer aqui. E como sempre, Moisés e Arão entram na presença de Deus e Deus fala para ele: Moisés, pegue o seu bordão, o seu cajado, vá lá e você simplesmente toque na rocha e dela vai fluir a água. Pois bem, Moisés estava num estado um pouco emocionalmente abalado. Ele vai lá e faz exatamente o que o Senhor mandou, só que de maneira errada. Ele vai lá e ele, com ira no coração, ele bate na rocha 2 vezes. Sai a água, o povo tem a água para beber, só que não foi o que Deus queria que ele fizesse. Não era daquela maneira. Então, como uma correção que Deus deu para Moisés, ele falou: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, nem você, nem seu irmão. E a gente sabe que a história, quem entrou desse povo foi só Calebe e Josué. Mas por quê? Eu não estou aqui para julgar se Deus foi justo ou não nesse julgamento dele de fazer Moisés não entrar na terra prometida. Não é a questão e não cabe a nós. Mas eu quero dizer uma coisa, que Deus tinha estipulado algo para Moisés lá no começo, quando chamou ele naquela sarça e falou: vai lá, tira o povo e leva o povo até a terra de Canaã. E aí ele fez. Mas por quê? Por que Moisés não se você for pensar, eu já ouvi algumas pessoas falarem que acham a história de Moisés muito triste. Uma pessoa que passou tudo o que ele passou ali e chegar no final de tudo, não alcançar a promessa. Morreu no Monte Horebe. Ele foi salvo, queridos. Eu tenho plena certeza que ele foi salvo. Ele só não entrou na terra. Ele não perdeu a salvação por causa disso. Isso nos prova lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus conversa com Moisés e Elias. Mas eu entendo que Moisés precisava ser tratado em algumas coisas e ele não deixou nesses 40 anos. Eu vejo aqui algo muito sutil na vida dele. Se vocês prestarem atenção no começo do texto, ele fala no versículo 1 que Miriam havia morrido. Então, quem era Miriam? A irmã mais velha de Moisés, aquela que cuidou dele quando ele foi jogado lá no Nilo. Ela foi cuidando dele, levou ele, né, até quando ele chegou no Nilo e teve um encontro lá com a filha de Faraó. Ela foi lá, buscou a mãe. Enfim, ela esteve sempre presente na vida de Moisés. E naquele instante, ela, que era uma voz profética sobre a vida dele, morreu. Algo estava abalado no seu emocional. Algo tinha mexido com ele. Queridos, se há algo que nos destrutura espiritualmente, é o nosso emocional. Quando nós estamos abalados emocionalmente, seja qual for o sentimento que esteja na sua mente, seja ele culpa, seja ele medo, seja ele ansiedade, qualquer outra coisa, nós tendemos a muitas vezes fazer coisas que não é para fazer, tomar decisões que não podemos tomar, a fazer coisas que vão desagradar ao Senhor. Moisés aqui, ele fez o que o Senhor mandou, mas não da maneira que era para fazer. E ele fez com ira no seu coração. Por quê? Porque já havia algo abalado. E eu vou dizer para vocês, não vou dizer que era fácil a vida de Moisés, porque todo mundo que lê a Bíblia sabe que não foi.
O quanto era difícil liderar aquele povo. Quem já hoje tem uma experiência com liderança, já sabe, se você lidera um grupo de 20, de 30, já é, né? Ai, Senhor, me dá graça. Imagina liderar milhares e milhares e milhares de pessoas. E pessoas de coração duro. Então Moisés, ele já estava abalado com essa situação, com Miriam. E ele também já estava deixando que, sabe, a reclamação do povo, que esse povo só sabia fazer isso, reclamar, estava afetando a vida dele. Ele já estava cansado, falou, poxa vida, esse povo só sabe reclamar. Porque não tem comida, porque não tem bebida, porque o Egito sempre é melhor, qualquer coisinha, quero voltar para o Egito, o Egito sempre é melhor, porque se trouxe a gente aqui. Você imagina uma pessoa 40 anos ouvindo um povo reclamão. Se a gente já mora com uma pessoa que reclama muito, não dá uma coisa, né, gente, assim, tem uma hora que a gente tem que falar assim, meu, pelo amor de Deus, será que você não tem nada para agradecer na sua vida? Porque uma pessoa que reclama demais, que murmura demais, ela, sabe, ela deixa a gente, sabe, muitas vezes fora de si. Porque o tempo todo é reclamar, se tem porque tem, se não tem porque não tem, se fez porque fez, se não fez porque não fez. Nada tá bom. E Moisés estava assim com esse povo. Então, mais esse agravante ele tinha. A irmã tinha morrido, o povo não era fácil, a liderança sobre o povo não era fácil. Quantos líderes nos desanimam no meio do caminho porque não conseguem lidar com o povo? Lidar com pessoas não é fácil. Lidar com pessoas é extremamente difícil. Você tem que estar debaixo da graça do Senhor para você poder lidar com as pessoas. E o povo veio, mais uma vez, Moisés, faz isso. Moisés, nós vamos morrer aqui. E uma outra coisa, que já havia um agravante também na vida de Moisés, é que ele tinha uma personalidade explosiva. A Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso do mundo. Como assim? Ele era explosivo e manso. Mas quando a Bíblia fala que ele foi o homem mais manso do mundo, ela estava querendo dizer que Moisés foi um homem de coração humilde e ensinável. Ele aprendia, ele tinha uma humildade de ser submisso a Deus. Ele era submisso a Deus. Só que ele tinha uma personalidade que precisava ser tratada. Para a gente ter uma ideia de como ele era, é só ver como que ele foi separar, como ele viu um egípcio batendo num hebreu, que ele foi lá, ele matou o egípcio. Teve um ataque de fúria, matou o egípcio. Depois ele sobe lá no monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Ele desce, quando ele vê o povo adorando o bezerro de ouro, o que ele faz? Ele quebra as tábuas. De nervoso, de raiva. O que esse povo pensa? E dessa vez foi a gota d'água para Deus. Deus falou lá assim, Moisés, você toque na rocha que vai fluir. Mas aí o que ele fala? Ele vai lá, todo nervoso, né, porque o povo já tirou ele do sério, ele e Arão, ele se lança aos pés do Senhor e fala, Senhor, olha, acabou, o que eu faço com esse povo? Me dá misericórdia, que povo difícil. E Deus foi lá, toque na rocha, 2 vezes, dela sairá a rocha, vai sair água. E aí, o que aconteceu? Ele foi lá, irado, e ele tocou, ele não só tocou, como ele bateu na rocha. E jorrou água. Deus não deixou de cumprir a promessa dele. Jorrou água para o povo. Mas aí sabe o que aconteceu? Ele e Arão perderam a sua promessa de entrar na terra prometida. Porque eles chamaram a atenção para si. Eles não chamaram a atenção para Deus. O povo não ficou dando glória a Deus, porque da rocha surgiu água e Deus nos deu água no deserto. Não, o povo ficou estarrecido olhando para ele, pelo modo com que ele fez as coisas. E ele falou algo de, será que nós não vamos conseguir tirar água dessa rocha para vocês? Chamando a atenção para si. E Deus ficou em segundo plano. E é por causa disso que eles não entram na terra prometida. Porque Moisés não se deixou ser tratado na sua personalidade. Ele não deixou ser tratado nas coisas que ele sabia que sempre dava problema. Todos nós temos uma área da nossa vida que nós sabemos, essa área, se eu não me cuidar, eu sei que vai me dar problema. E nós nos colocamos à prova diante de muitas coisas. E Deus está falando, querido,
Você sabe aquilo que é mais frágil em você. Você sabe em que área é mais difícil de você se controlar. Então, mantenha-se longe dela. Mantenha-se em oração ao Senhor, para que você não caia em nenhuma área que você sabe que você sempre teve problemas. Mas eu não digo só nessas áreas, mas a gente tem que vigiar num todo, porque a nossa vida é um todo. Muitas vezes nós vigiamos tanto naquela área que a gente sabe que a gente tem problema e esquecemos de outras, e é essa que nos traga muitas vezes. Por isso, a importância de nós termos um relacionamento com o Senhor. A importância de nós termos, algo realmente poderoso sobre as nossas vidas entre nós e Deus. Um relacionamento íntimo, porque é isso que vai nos mudar. É isso que vai nos levar a viver as promessas de Deus. E eu quero, só para encerrar, agora, que você abra comigo lá em Lucas, capítulo 2. Eu quero falar de duas pessoas que fizeram exatamente o oposto de Moisés. Lucas 2, 25 ao 38. Eu quero falar sobre Ana e Simeão. Diz assim no 25, Lucas 2, 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo e o povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que ele dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Queridos, aqui estão duas pessoas que esperaram viver as promessas de Deus e viram. Simeão, ele sempre orou a Deus: Senhor, eu quero ver o Messias que o Senhor prometeu para a redenção de Israel. E ele estava lá todos os dias orando ao Senhor. E ele não só orava, como ele tinha um relacionamento com o Espírito Santo, que no momento que Maria entrou com o menino no templo para apresentá-lo, ele teve uma revelação de Deus: este é o Messias, o prometido de Deus. E ele teve o cumprimento da sua promessa. E ele teve o cumprimento de que aquilo que ele sempre pediu para o Senhor se cumpriu na vida dele. Ele viu o Messias. Por quê? Porque ele estava no templo e porque ele tinha um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe algo sobre a vida dele, uma revelação de que aquele era o Filho de Deus. E ele pôde viver a promessa de Deus. Então a primeira coisa que eu entendo, para eu observar, para eu alcançar as promessas de Deus sobre a minha vida, é ter um relacionamento com o Espírito Santo. Eu preciso ter esse relacionamento e ser cheia dele e ser verdadeiramente tocada por ele em todas as áreas. Uma outra pessoa que estava lá era Ana, uma profetisa. Ela vivia lá, ela já tinha 84 anos, e ali fala que ela vivia ali em adoração ao Senhor, em jejum e adoração, em oração todos os dias, dia e noite no templo, ali firme, forte. E ela viu a promessa, o Filho de Deus também ali sendo apresentado. Então, o que eu entendo na posição de Ana? A posição de Ana é simplesmente a posição que nós devemos ter hoje. A posição de disciplinas espirituais básicas, que se chama oração, jejum e posicionamento sobre todas as coisas.
Sabe, nós oramos tanto aqui agora há pouco sobre frieza espiritual, sobre algo que possa estar tomando conta do nosso coração, e os dias são propícios a isso. Os dias são propícios a isso. Os dias são propícios para que você fique na sua casa, para que você se distancie de Deus, para que você não assista live, ou para que você não venha à igreja, que você não consiga vir à igreja, porque tudo vai ser um empecilho para você estar vindo à igreja. Então, se nós não nos cuidarmos e praticarmos as disciplinas básicas, que é o jejum, a oração e o relacionamento com o Espírito Santo, nós não vamos sobreviver a esse tempo. Nós vamos nos esfriar espiritualmente, nós vamos, sabe, não querer mais estar na casa de Deus, mesmo quando tudo isso acabar. Queridos, é duro falar isso, mas eu tenho em meu coração que muitos não vão voltar. Muitos não vão voltar, porque se acomodaram àquele sistema. Muitos talvez vão ficar com entendimento na sua mente, que é o que Satanás faz, de que eu posso ser crente dentro da minha casa. Eu fiquei 3 meses, 4 meses assistindo live e não desviei. Mas isso é um pensamento errado. Nós estamos vivendo um tempo que é necessário sim que você fique em sua casa. Que se não der para você estar, você não pode estar, amém? Deus conhece teu coração. Mas eu quero ver quando tudo isso passar, como vai estar o meu coração e o teu coração. Será que a frieza vai estar tomando conta de nós? Será que nós ainda vamos ficar com o pensamento, poxa, eu posso pegar uma live qualquer, de um culto qualquer aí, e adorar a Deus da minha casa, porque é isso que eu fiz durante 4 meses e estou bem. Não, não está bem não. Nós estamos vivendo um momento atípico, mas quando tudo isso passar, nós temos que voltar a ser melhores do que éramos antes. Esse é o tempo que o Senhor nos preparou para que nós voltássemos melhor do que éramos antes, com muito mais entendimento, muito mais discernimento do que nós tínhamos antes. Então o que eu quero que você entenda nessa manhã é que Deus tem propósitos, Deus tem promessas, Deus já tem algo preparado para mim e para você, mas vai depender de mim, vai depender de você, das nossas escolhas, para que nós venhamos alcançar essas promessas. Deus tem algo grande, poderoso para mim e para você, mas ele depende de mim e depende de você. Sabe, não deixe que a frieza tome conta do teu coração. Não deixe, sabe, viver a vida, sabe, banalmente. Tudo é banal. Ai, culto, ai, vou assistir a live hoje. Ah, não vou assistir a live. Ai, não vou para a igreja porque não estou me sentindo bem ainda para ir para a igreja. Gente, tem gente que não está dentro do grupo de risco e poderia estar aqui, mas optou para não estar. Então eu fico pensando o que está acontecendo, tá? Eu tenho medo, eu posso ser contaminado por um vírus. Amém? Eu não vou te julgar por isso, cada um é cada um. Mas eu quero entender se isso realmente está tomando conta da sua vida de uma tal forma que está deixando você totalmente inerte diante de uma situação, ou é só uma coisinha passageira? Então é isso que nós temos que analisar no nosso íntimo. O que está me prendendo? Quais são as coisas que estão fazendo com que eu esteja perdendo, sabe, a minha visão daquilo que Deus tem para a minha vida? O que está me travando no mundo espiritual? É a minha frieza, é a minha falta de oração, a minha falta de jejum, a minha falta de leitura da palavra, ou é a minha comunhão com o Espírito Santo? O que está sendo abalado na minha vida? Então é um tempo que nós temos que nos cuidar, sabe? A palavra hoje é: se cuide, querido. Não negocie as suas promessas por coisas passageiras. Não negocie aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que o Senhor já determinou lá antes de você nascer, para que, sabe, que você seja uma pessoa completa e feliz nessa terra. E nós negociamos por coisinhas tão banais, por coisinhas tão bestas, às vezes. E é isso que eu quero que você entenda. Deixa o Senhor tratar. Deixa o Senhor mover na sua vida. Deixa o Senhor fazer algo sobrenatural sobre você. Aí mesmo na sua casa, talvez você, gostaria tanto de estar na igreja, mas eu não posso, sou grupo de risco, amém. Mas você está aí, o Espírito Santo está com você e Ele pode fazer algo sobrenatural na tua vida, aí na tua casa. Desde que você se alinhe com Ele, desde que você faça aquilo que está no coração de Deus, desde que você tenha uma intimidade com o Espírito Santo. É só isso que o Senhor está falando, intimidade, independente se você está no templo ou se você está na tua casa. Só assim nós vamos alcançar as promessas de Deus sobre a nossa vida. Só assim nós vamos ser pessoas inteiramente, sabe, plenas em Deus. Que você possa entender nessa manhã que o Senhor está te chamando, querido, para algo profundo com Ele. Um relacionamento de pai e filho. Chega de viver superficial. Chega. O Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida, na sua vida.
As melhores coisas o teu pai escreveu. As melhores coisas o Senhor escreveu ao meu respeito e ao teu respeito. Escolha viver o que Ele escreveu para você. Escolha viver a vontade dele sobre a sua vida e deixe as suas de lado. E você vai ver o quão feliz você vai ser nesta terra. Amém? Aleluia. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra, por tudo que o Senhor falou conosco. Eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo seja vindo, Senhor amado,